Isso. Vai. Tá bom. O final, meu Deus! Espera aí, Demar. Até esse pedacinho eu tenho que gravar de novo, né? Esse finalzinho. Vai lá. Olha, você que tá aí em casa hoje sem saber o que faz, buscando uma oportunidade para você ganhar no mínimo de 5 a 10 mil reais por mês, você precisa ouvir essa história. Tem alguém aqui que desenvolveu, saiu do exatamente zero, de uma carreira totalmente diferente da área financeira, da área de crédito, e veio para o nosso time fazer parte de alguém hoje que já consegue performar aí entre 8 a 10 mil reais trabalhando em casa. Se você quer ouvir mais sobre isso, clica aí abaixo e conheça o conteúdo completo da nossa entrevista com ela. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast da Tatus Academy. Hoje é o nosso primeiro episódio, onde a gente tem uma proposta de apresentar a carreira de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas através do crédito. E hoje nós temos assim, o privilégio de ouvir a história de alguém muito especial. É uma das nossas estrelas aqui na Tatus Crédito, né? A nossa esteira que ajuda pessoas com crédito. E eu vou falar hoje aqui com a Kênia Pascoal. Seja muito bem-vinda, Kênia. Obrigada, Demar, pelo convite. Muito bom. Então, Kênia, conta pra gente um pouco sobre como é que foi aquela história de deixar uma carreira que não tem nada a ver com crédito, né? Deixou ali a radiologia para vir trabalhar conosco aqui com crédito de garantia de imóvel, né? Conta pra gente um pouco sobre isso. Eu acho que a gente mudar de carreira é muito difícil, né? É um pouco complicado porque você deixa de traçar uma carreira que já estava traçada para buscar uma outra carreira, mas assim, a minha intenção era de conseguir algo, né, uma carreira que eu conseguisse fazer de casa, já que eu sou mãe de 3 filhos, e o home office ajuda, né, as mães, né, vamos dizer assim, porque a gente precisa de acompanhar os filhos em escola, né, na casa, então isso acaba nos ajudando. Claro que com muita disciplina, mas a gente consegue sim. Eu tô conseguindo, acho que todos conseguem. Bem, Kênia, isso é muito atrativo hoje, mas conta pra gente, assim, como foi a sua adaptação, assim, com essa realidade de sair de uma carreira onde você tinha que se deslocar todo dia, tá lá na clínica e tal, e conciliar essa atividade, assim, em casa? Também é difícil, né? Assim, eu acho que todas as carreiras, todas as profissões têm os pontos, né? Positivos e negativos. Mas no momento que eu buscava era algo que eu pudesse ficar próximo aos filhos e que pudesse ajudá-los. Então, não ter o deslocamento para trabalhar e voltar já é um grande benefício, né? Então, mesmo eu tendo uma rotina em casa, eu consegui me organizar para que eu pudesse trabalhar. E assim, fazer os horários, ter os horários específicos, né, para estar trabalhando, eu acho que tudo é uma organização, né, e uma força de vontade também, vamos dizer assim, né. Então, eu acho, assim, que foi algo que me ajudou e continua me ajudando, né, mas é uma carreira diferente, eu tive que aprender, né, a trabalhar com bancos, a trabalhar com financeiro, é coisa que não era muito meu forte, né, então eu tive que buscar isso, né, aprender e estar ativa nessa função. Claro que toda carreira tem uma escala, você não, de um dia para o outro você não senta e já tá com a carreira pronta, né, você tem que buscar aquilo. Mas é algo que eu consegui conciliar e trazer para minha vida, que foi muito bom. Kênia, eu acho que quem está nos assistindo aqui pode estar até pensando assim, poxa, será que isso é possível? Sair de uma carreira que não tem nada a ver com o financeiro, né? Nós estamos falando de área de saúde, né? Área de radiologia. Inclusive, na formação, assim, você aprofunda muito em muita disciplina que é de humanas e tal. Você vem para uma área mais objetiva, usa muito cálculo, matemática. Assim, conta para as pessoas que estão nos assistindo, assim, é possível dar uma guinada, assim, tão grande? E qual é, assim, o que te motivou, de fato, a sair de uma carreira mais ligada à área de humanas e vir para uma carreira mais ligada à área, né, da matemática, área de finanças?
Teve algo especial que aconteceu? Não, assim, eu não acho, eu não olhei e busquei algo que fosse da área de exatas, mas era algo que eu gostava de fazer também, né? A matemática era um forte na minha área, que é da física e matemática, né, que é a radiologia, mas eu não tinha um contato direto com essa questão de contas, de banco, de como fazer os cálculos, né, de como entender o que a pessoa precisa, porque não é só cálculo, né, a gente precisa entender. Então, essa área de atendimento ao cliente, de entender o que precisa, já era algo que eu gostava, né? Então, eu vi ali naquela oportunidade uma chance de trazer tudo que eu precisava. É algo que eu já era algo que eu gostava e algo que eu precisava, né? Que era estar em casa. Então, eu consegui fazer essa junção do que eu gostava e do que eu precisava e acabou fazendo um pacote completo, né? Um pacote que me atendeu e que continua me atendendo. Porque na época que eu comecei, eu tinha 2 filhos, né? Quando eu comecei na TAPS. Detalhe, né? Da TAPS Ou seja, eu tinha 2 filhos. É possível ter filhos e trabalhar, né? E continuar nesse mercado, continuar com a... Sim. Eu acredito que outras empresas também, né? Mas a TAPS tem essa flexibilidade, né? Ou seja, mães podem, né, continuar com a sua... Então, quando eu comecei, eu tinha 2 filhos. Quando eu decidi ter o 3º filho, eu estava na TAPS. Então, eu vi que era possível ter filhos trabalhando, sem me atrapalhar, né, no trabalho e sem me atrapalhar na criação do filho. Hoje ele fez 3 anos, mas ele nasceu na TAPS, né, então... E se tivesse nascido na radiologia, me parece que tem um desafiozinho nessa área de radiologia, né? O desafio é que até a gravidez é complicada, né, eles te afastam, você não pode trabalhar. E se você tem um neném em casa, por mais que você tenha vamos dizer assim, o seguro, né? Maternidade, mas uma hora você tem que voltar, né? Sim. Então, se é 4 meses, se é 5, você tem que voltar, ele ainda vai estar pequeno. Então, eu conseguia trabalhar e ainda passar o olho nele e entender. Eu organizei, coloquei os sonos dele para ser uns sonos mais longos durante o tempo que eu trabalhava, para poder me ajudar. Mas é possível e eu consegui conciliar, né? Então, assim, se fosse algo que não desse para ser feito, talvez eu pensaria em adiar a gravidez, né? Mas eu vi que era possível e preferi seguir com que era o meu desejo, né? De ter outro filho. Legal. Deu tudo certo. Muito bom. Então, Kênia, conta pra gente um pouco agora como é que foi, assim, o seu início, assim, na Tatus Crédito. E como foi essa transição de trabalhar com crédito, começando assim do zero, né? Você não tinha experiência nenhuma ainda com crédito. É possível, então, alguém começar do zero sem saber nada? E conta como é que foi os seus desafios nesse começar do zero. É possível. Eu era o tipo de pessoa que eu não fazia as contas em casa, né? Meu marido fazia. Eu não tinha essa experiência, então realmente tive que aprender. Então isso é só para ter uma noção que realmente conta eu não fazia, eu não pagava conta, era tudo com o marido, né? Então é possível sim começar do zero. Eu não entendia nada, eu não entendi do financiamento imobiliário, nunca tinha feito um financiamento imobiliário, eu não sabia o que era, o que se tratava. Então é algo possível de se aprender sim, com treinamentos, né? Com capacitação, acho que é possível sim. Tive alguns desafios, porque como eu estava crua nisso, né? Não entendia muito bem como funcionava, mas eu consegui. Então, eu acho que tem uma pessoa que conseguiu. Se tem uma pessoa que pode conseguir, todo mundo pode. Porque se eu conseguir, realmente, assim, foi bem desafiador, mas eu acho que em toda a carreira, né? Nada é tão fácil assim. Então, alguém que já tem, Kênia, assim, um background, assim, desse mercado, alguém que deixou a carreira, por exemplo, passou um tempo no banco... E mulheres como você, por exemplo, que eu conheço, amigas da minha esposa, que às vezes saíram do banco porque iam ter filhos. Sim. E na hora que foram retomar, voltar para o mercado, os bancos já não querem mais, porque tem às vezes um ponto de corte Sim. ali de idade e tal. Então, assim, você acredita que pessoas que tenham esse background, essa experiência anterior, pode ter mais facilidade? Você acha que seria mais fácil para elas do que foi para você? O que você acha disso? Eu acho que ter uma noção na área já muda, né, Ademar? Trabalhou em banco,
pô, já tem uma noção. Apesar de que nós atendemos clientes hoje que são funcionários de banco, são bancários, mas não entendem o nosso ramo, vamos dizer assim, né? Que é o empréstimo com garantia. Talvez é especializado em outra área dentro do banco. Mas noção a pessoa tem, né? Sim. Então, eu acho que fica mais fácil de aprender. Mas, começar... É igual o pessoal fala sobre dirigir. O pessoal não fala. Boa analogia, quem boa. sabe dirigir, né? Quem Nunca já esquece. Mas aí quem sabe dirigir e vai tirar a carteira, pode ser que se complique um pouco, porque tem uns vícios. E aí legal, quem tá bom. mais cru, ou seja, a pessoa que chegou, ela não tem nenhum vício, então ela vai aprender e vai ficar certinho, né? No aprendizado. Muito legal, é boa analogia. Então tem 2 pontos, né? Então vai depender muito da pessoa. Do perfil da pessoa, da pegada que ela tem. Isso, eu acredito muito nisso. Mas é claro que sempre ter uma noção na área acaba facilitando em algo, né? Não pode ser que não fique especializado rápido, mas aprende, né? Mais legal. rápido, né? E aqui na Tats Academy, Kênia, a gente tem aquela premissa, assim, de passar a teoria, de ensinar, mas de trabalhar muito com o aprendizado na prática. Sim. Conta um pouco para você, como é que foi a sua experiência com o processo de mentoria, de transferência de know-how para o seu aprendizado, né? E o que, de fato, assim, facilitou para você nesse desafio de lidar com algo que você nunca tinha trabalhado. Isso aí é importante, né? Como eu disse antes, tudo é treinamento, né? O aprendizado é um treinamento constante, então a gente está em treinamento e a Tats Academy ajuda bastante a um treinamento mais pessoal, vamos dizer assim, né? Então, eu entrei, eu não sabia nada. Eu comecei a fazer os cursos, comecei a ter um acompanhamento, né, próximo, mas Kênia, eu tenho um perfil que eu aprendo na prática. Então, tem pessoas que são mais teóricas, né, ele pega um texto ali, lê um livro e consegue abstrair. Que isso, tá arrasando. Eu não. Eu sou a pessoa que... pegar fazendo. Justamente. Fazendo. Pegar um cliente, começar do zero, da onde começa, onde termina, como que falo, o que falar, né? Porque isso é importante. Como passar atender. Segurança. Isso, como atender e demonstrar aquela... eu falo muito com os nossos clientes, assim, de demonstrar uma amizade, vamos dizer, que a gente tem criar tem até clientes que viraram amigos, né? Sim. Então, acho que a gente precisa de ter esse relacionamento e de passar essa segurança pro cliente. E a gente aprende isso como? Na prática, né? Então, eu acho que é interessante porque você não tem só a teoria na Tats Academy. Você tem também a prática, que para mim, Kênia, é o melhor ponto, né? Porque você aprende fazendo. Então, você pega mais fácil, entende melhor. E nessa pegada, Kênia, de aprendizado, assim, no meio do caminho, surgiu alguns desafios, alguns atropelos e tal. Surgiu alguma história, assim, mesmo que um pouco caótica ou até mesmo engraçada, que você poderia compartilhar, assim, com... caótica, eu acho que... Não. Não, tem várias, né? Porque, assim, você vem atendendo um cliente, você atende o cliente o primeiro contato, o segundo, o terceiro, né? Nossa, aquele cliente engajou. Mas você percebe no atendimento também que tem alguma coisa diferente. E aí, quando chega no fechamento, o cliente xinga, te fala para não ligar mais. Não, me ligue, não precisa, eu não quero mais. Então, assim, é meio frustrante, né? Porque você vem, então, dá uma continuidade. Tem clientes, igual eu disse, que viraram amigos, né? Tem cliente que oferece, não, vem pro Nordeste, vem pra minha casa tá aberta pra você. Não, vem, eu vou ir comer um pão de queijo, que vem realmente comer o pão de queijo, né? Isso é interessante. Tiveram clientes que mandaram presente depois. Isso, né? presentes, que também é muito bom, isso, nós gostamos muito. Nós gostamos muito também. Agora, acho que tem todo tipo de história, né? Porque o nosso trabalho é de ajudar ao cliente. Então, a gente tem clientes que vêm buscando algo para fazer um investimento, então são clientes que estão mais tranquilos, né? Eles querem, não, vamos devagar. Tem outros clientes que vêm porque realmente estão precisando do valor, né? Então, a gente tem que uma busca mais ágil, né? Para
consiga atender o cliente, porque esse mês eu não tenho condições de pagar as contas, a gente arruma aquele desespero para conseguir agilizar a operação. Então, acho que tem todos os tipos de clientes, né, que nós atendemos. Então, a gente tem que saber lidar com todos os tipos. Não adianta a gente achar que eu vou atender um cliente igual, esse, aquele, o outro, esses do dia... Não, cada um tem sua história, cada um tem sua necessidade. Então, acredito que a gente tem que entender o que o cliente quer para conseguir ajudá-lo, né? Tanto que quando a gente começa o atendimento, a gente já fala, eu estou aqui para te ajudar. Então, eu vou buscar algo que vai te atender e atender a sua expectativa, né? Então, a gente tem vários tipos de histórias aí, né? E na TATS Academy, Kenny, a gente tem uma metodologia bem focada nesse seu perfil de aprender fazendo, né? Então, a gente tem todo um acompanhamento ali da jornada que a pessoa tem nesse contato com uma solução, que tem uma certa complexidade, né? Não é algo igual outras linhas de crédito, que você simplesmente vai lá no banco, assina um contrato e o dinheiro está na conta do outro dia, né? Tem uma jornada e tal. E a gente ajuda muito nesse entendimento de que cada jornada é personalizada para cada cliente. No meio aí da sua jornada, em momentos difíceis que você teve para lidar com clientes complexos e tal, a metodologia que a TATS Academy oferece de te dar a teoria, mas te dar essa ferramenta prática no dia a dia, você entende assim que é um diferencial para alguém que queira vir para essa carreira e ao mesmo tempo já estar praticando e tendo algum resultado, ou você acha que você ir para uma formação, para uma universidade, por exemplo, que você fica lá um tempo só estudando para depois ir praticar, é a metodologia mais adequada? Faz um paralelo para a gente, o que você acha? Eu prefiro a prática, né? Eu, Kenny, prefiro a prática. Eu acho que é igual a faculdade, né? Você colocou bem aí. Porque nós cursamos a faculdade, mas não tem prática na faculdade, né? Nenhuma. Então, quando que a gente vai aprender? Quando forma, vai para o mercado de trabalho que te joga lá. Então, você tem que aprender tudo na prática, praticamente. Então, eu gosto muito desse tipo de formação que me apresenta a prática e que eu consigo fazer juntamente com a formação, né? Então, não vou esperar anos estudando para depois entrar para a prática. Eu faço os dois juntos, né? Que já consegue me adiantar o processo e eu já apresento um resultado mais rápido, né? Então, é bem o meu perfil. E melhor ainda, né, Kenny? Aprendendo e tendo resultados, né? Principalmente resultado financeiro para você. Justamente. Tá vendo? Se você está nos assistindo, você tem uma história que você se identifica com a da Kenny, você está num momento de transição de carreira e queira buscar algo que realmente te remunera bem, te atende às suas necessidades, se você quer ter melhor qualidade de vida, tá próximo da família, essa é uma ótima oportunidade de você estar conosco na nossa próxima turma aí de formandos da TATS Academy. Então, Kenny, agora conta pra gente um pouco da sua rotina. Como é trabalhar com crédito e em home office, em casa? Principalmente assim, o dia a dia, como é que é? Sim. É desafiador, mas assim, eu acho que tudo é rotina, né? Como você disse aí, uma rotina de ter um horário específico, né? Para trabalhar, para atender os clientes. Tem essa flexibilidade de estar em casa, mas se organizar é essencial, né? Para que você consiga fazer o trabalho direito. Porque a gente sabe que em qualquer trabalho, né? A gente tem que ter um início e um fim, né? Para conseguir fazer o trabalho bem feito. Então, tem a facilidade de não precisar de pegar uma condução para chegar até o trabalho, né? Você já tá em casa, né? Então, pra mulher isso é fantástico, né? Nossa, é ótimo, né? Não tem que ter todo aquele ritual que a mulher tem que passar pra sair de casa todo dia. E fazer escova, e maquiar. Claro que se tiver um atendimento, que nós temos também, né? Um atendimento... Por videoconferência. Dá uma arrumadinha, né? Eu falo que é igual eles brincavam do jornal, né? Do jornalista. Ele veste um terno e usa calça, short embaixo, mas... A gente se arruma. Então, acho que o essencial é ter uma rotina mesmo de trabalho, conseguir se adequar em casa e aí você consegue mantê-lo assim, né? E ter um trabalho bem feito aí, né? Legal. E na TATS Academy, Kenny, a gente ensina o profissional a trabalhar com ferramentas que apoiam, né, você a gerenciar melhor a sua rotina, né? Então, a gente tem todo o nosso processo apoiado num CRM, a gente tem ferramentas ali de contato com os leads e depois com os clientes, né, e tal. Conta pra gente, assim, o que você vê de benefício em aprender a lidar com essas ferramentas para que você tenha
melhores resultados aí no seu trabalho? Essas ferramentas nos ajudam a ter, né, essa rotina e essa organização de trabalho, né? Porque você consegue se adaptar, né, ao CRM, por exemplo, foi um exemplo que você deu, né? É interessante, porque lá você consegue se organizar, né? Então, eu preciso voltar no cliente hoje. O cliente eu volto daqui uma semana. Então, é essencial para a organização do trabalho, para você conseguir manter, né, um trabalho adequado. Então, acho que ajuda bastante. São ferramentas ótimas, né? Que te trazem esse benefício, né? Então, assim, realmente ajuda bastante. E o trabalho em home office, Kelly, o que você diria, assim, que é o principal benefício que você consegue tangibilizar nesse formato de trabalho? Eu acho que o tempo, né? Que eu acho que o tempo é essencial. Então, de você não ter o deslocamento, você já ganha um tempo, né? E no meu caso, que é o meu benefício, né? De estar mais em casa. Então, por mais que é home office, você senta, vai trabalhar, né? No escritório, mas você acaba ganhando. No meu caso, ganhando em casa, consigo fazer outras coisas, né? Em casa mesmo trabalhando, né? Consigo ajudar as crianças em tarefa, eu consigo levar na escola e voltar. Então, assim, para mim é interessante demais e me ajuda bastante. Dá mais qualidade de vida, justamente. Tá, e desafios, Kênia? Você sente que, assim, tem desafios esse formato? O que mais te desafiou para se adaptar nessa jornada? Os desafios são, no meu caso, que tenho filho pequeno, né? O meu mais novo tá com 3 anos. Mas lembrando que ele nasceu na Tatus, então o desafio é desde pequenininho. É conseguir fazer os filhos entenderem que você está em casa, mas você está trabalhando, né? Sim. Você não Aí para isso você tem um ambiente separado para isso. Um ambiente fechado, separado. Quando você entra lá, as crianças já entendem, justamente, já aprendem, né? Não, mãe trabalhando. E aí quando acontece, meu menino até baixa na palma, mamãe, tá trabalhando? Tô trabalhando, mamãe tá trabalhando, mãe não pode sair. Então, ele já entende, aprendeu, né? Não só ele quanto os outros, que é aquele momento que eu estou trabalhando, que se eu não estivesse ali, eu poderia estar fora, eu tinha que estar trabalhando também, então eu não estaria em casa. Então, essa rotina aí, para mim, o mais desafiador realmente foi isso, de conseguir fazer os filhos entenderem que eu estou em casa, mas eu estou trabalhando, né? Mas é possível, porque hoje eles entendem perfeitamente. Conta pra gente agora, assim, mulheres que podem estar passando o que você passou, ou estão buscando uma mudança de carreira, ou está passando por um momento onde ela pausou lá atrás, talvez teve filhos também, se afastou do mercado de trabalho e está querendo retomar. Que conselho que você daria para alguém que está nessa mesma posição que você já teve? Sim, eu acho que primeiro é buscar algo que gosta de fazer, porque em qualquer profissão, né, a gente trabalhar com o que gosta, acho que isso é importante, né, e pensar assim, eu no meu caso busquei algo que pudesse me deixar próxima à família, né, então o conselho que eu dou é trazer o que gosta, fazer o que gosta de fazer e atender ao desejo, né, do seu coração, que é de estar próximo à família, de estar cuidando. Então, acho que essa estrutura, né, da Tatus Academy nos traz isso, né, uma forma de estar próximo à família e trabalhando, né, o que vai nos trazer uma remuneração, que também é importante, né, a gente pensar na remuneração, que é algo que vai nos atender também. Então você diria que você não recomendaria simplesmente voltar para o mercado de trabalho e não atender esses requisitos, né? Ou seja, você começar a trabalhar em algo que só para voltar para o mercado de trabalho, mas se distanciar da família ou ter uma remuneração que talvez não compensa, né? Eu já ouvi de pessoas, por exemplo, que o salário não bancava o custo dela sair de casa, né? Sim. Porque às vezes tem que pagar uma babá para ficar com as crianças, uma empregada doméstica para cuidar da casa. Sim. Aí quando ela sair de casa, transporte, comprar roupa, maquiagem, né? Para estar no trabalho, não vale a pena. Esse, assim, é o meu pensamento, né, Ademar? Eu acho que a maioria das mulheres, né?
Quem é casado, tem filho, né? Ou quem é solteiro também é interessante, né? Então vai depender do que a pessoa está buscando, mas que seja algo que vai trazer alegria e remuneração adequada, né? Porque eu acho que as duas coisas andam juntas aí, né? Legal. E você acha que, do ponto de vista de remuneração, Kênia, nessa sua carreira, você acha que vale a pena você ser um profissional da área de crédito com garantia de imóvel? Sim. Vale a pena, sim. Como eu disse, não é só o trabalho, né? Todo mundo pensa na remuneração. E sim, vale a pena, sim. Eu já tô nesse trabalho há 6 anos, né? E tá me atendendo. Então... Esse ponto de vista de remuneração, como você colocou que é importante, vale a pena, de fato, você atuar com o mercado de crédito com garantia de imóvel? E o que você pode dar uma pinceladinha assim para quem está nos ouvindo, também avaliar se vale a pena, assim, dar um cheiro do que é possível? Sim, eu acho que super vale a pena. Eu acho que é uma construção, né, de carreira, como eu disse, não é de um dia para o outro, mas é uma remuneração que eu acho que está fora, assim, da curva, né, fora do mercado. Da assim. média. Da média, para mim sim. Você conseguir trazer uma remuneração de 8 a 10 mil mensal trabalhando em casa, eu acho que... diferenciado hoje, comparado com o mercado, por exemplo, de radiologia. Isso que eu ia falar agora, se comparar... voltar... Não estaria nisso, não estaria. Mesmo se eu trabalhasse em 2 lugares diferentes, não chegaria a isso, né? Então, eu acho que faz toda a diferença também, né? Não só trabalhar em casa, mas ter uma remuneração adequada ali que te impulsiona, né? Diferenciada também da média, né? Isso, te impulsiona a querer mais, buscar mais, né? Porque você tem chance de conseguir mais, né? De acordo com os atendimentos, então você consegue crescer. Eu acho que é bem interessante. Kênia, imagina que de repente tem pessoas que estão nos assistindo hoje que estejam vivendo a mesma situação que você viveu lá no passado. Às vezes são pessoas que estavam com uma pausa na carreira, ou mudando de cidade, ou até mesmo como você, tiveram filhos, tiveram que se afastar e estão pensando em retomar no mercado. Você recomendaria essa formação da TATS como uma oportunidade para essa pessoa se retomar? E diga por que você recomendaria para alguém que esteja nos assistindo. Sim, eu recomendo a TATS Academy pela formação, né? E o tipo de formação que eles entregam. É algo que você consegue aprender na prática, que para mim é o essencial, né? Que eu preciso muito disso. E ainda melhor, você aprende sendo remunerado. Então, isso é um grande benefício. Então, eu super aconselho a TATS Academy. Muito bom. Tá vendo, gente? Se você tá nessa situação hoje, onde você precisa de uma carreira nova, mas tem quer buscar esse diferencial de estar trabalhando em casa, próximo da sua família e ainda ser muito bem remunerado por isso, eu te convido a você participar da nossa próxima turma. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da TATS Academy. Muito obrigado pela sua audiência e eu espero você no próximo episódio. Nos acompanhe nas redes sociais e também pode compartilhar esse conteúdo. Se você conhece alguém que talvez possa ser inspirado pela história da Kênia, não deixe de compartilhar e mandar para essa pessoa. Te vejo no próximo episódio. Muito obrigado, Kênia. Eu que agradeço, Ademar. Agradeço por estar aqui trazendo a minha experiência e obrigado pelo apoio e formação junto à TATS Academy. Muito obrigada. Até mais. Nesse vídeo, eu quero te passar algo que pode fazer uma total diferença na sua vida. Se você hoje está passando por um momento de transição de carreira e tem como desafio encontrar algo que você possa fazer em casa e ser bem remunerado, ter uma remuneração satisfatória que justifique o seu investimento, você precisa conhecer a profissão Home Equity, como nós estamos chamando, que é você ser um consultor especialista em crédito com garantia de imóvel. De repente você pode estar pensando, mas Ademar, é possível para mim que nunca trabalhou com crédito? Eu te digo que sim. Logicamente que se você já tem
uma carreira nessa área, talvez um ex-funcionário de banco, se você foi um gerente de relacionamento, já trabalhou com consórcio, ou com qualquer tipo de serviço que é mais consultivo, provavelmente você terá uma carreira mais rápida, uma aceleração mais rápida. No entanto, se você nunca teve experiência, mas tem força de vontade, você quer fazer algo diferente e melhor, você quer trabalhar fazendo isso de casa, essa oportunidade é para você. E eu vou te contar aqui um passo a passo de como você desenvolver isso com a nossa ajuda ou sem a nossa ajuda. Primeiramente, se você não tem tempo de se dedicar para poder participar da nossa formação, mas queira fazer isso de casa. Procure na internet hoje sobre o produto crédito com garantia de imóvel. Por quê? Porque esse mercado está em ascendência, o brasileiro não é acostumado a dar o seu imóvel em garantia para obter juros menores, mais baratos. Nós somos muito diferentes, por exemplo, do americano. O consumidor americano, quando ele pensa em investimento, quando ele pensa em algum desejo, a realização de algum desejo, como, por exemplo, mandar os filhos para a universidade, ele logo pensa em hipotecar a casa, porque ele quer pagar juros menores. Ele não quer se ater a produtos caros como aqui no Brasil. Pessoas realizam sonhos como viajar, mandar filhos para a escola pagando financiamentos mais caros. O americano pensa diferente. E hoje o brasileiro está começando a acordar para isso. Então, uma parcela da sociedade hoje que tem patrimônio está acordando para isso. Então, você pode pesquisar a respeito do potencial de crescimento que tem desse mercado. Só para você ter uma ideia, hoje o mercado imobiliário de financiamento de imóvel é bem consolidado no Brasil. O brasileiro já pensa em adquirir a casa própria em vez de pagar aluguel, e esse mercado movimenta acima de 10 bilhões de reais mensais, entre 10 e 12 bilhões. Você pode pesquisar lá na ABCIP. Vou até deixar aqui o link do site dessa instituição aqui abaixo para você quiser se aprofundar nesse dado de forma mais precisa. E o Home Equity hoje representa pouco mais de 5% desse volume. Então ainda tem muito potencial aí para crescer. Fora o nosso volume de imóveis quitados que existem hoje no Brasil, que não estão vinculados a nenhum tipo de dívida. É tradicional a família brasileira acumular patrimônio em imóveis e não alavancar, não fazer negócios com esses imóveis, sempre pensando em acumular. Então o potencial é gigante. No entanto, se você acha isso um pouco complexo e você quer encurtar esse caminho, nós temos uma formação, que é a formação na Tatus Academy, onde a gente forma consultores especialistas nesse produto. Porque esse é o grande diferencial. Porque, de repente, uma pessoa que ouviu falar sobre o produto pode procurar o banco dela de relacionamento e adquirir isso. Mas tem uma certa complexidade, o brasileiro não é apto para poder fazer contas, nem sempre ele conhece de documentação imobiliária, tem a parte também da avaliação da capacidade de pagamento, tem uma série de conhecimentos que, se você tiver alguém que já faz isso com maestria, como no caso a Tatus Crédito, que é uma empresa do nosso grupo, que já faz isso há muitos anos, né? Eu estou no mercado de crédito já há 20 anos e pouco antes da pandemia ali a gente se especializou nesse produto. Então a Tatus Crédito hoje ela é focada no crédito com garantia, seja imobiliária ou a garantia de veículo. Você pode se tornar um especialista nesse produto e se tornar um profissional diferenciado no mercado, podendo aconselhar famílias que têm muito patrimônio a alavancar o seu patrimônio, a conseguir reestruturar dívidas, e tem uma série de aplicações. Tá? E se você quiser caminhar conosco, siga aqui o nosso conteúdo, siga aqui o nosso canal, que você vai aprender conosco aqui gratuitamente ou participando também da nossa formação.